Olá, esse é o Conexão. O último levantamento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico sobre ambiente escolar colocou o Brasil no topo do ranking da violência. Pelo menos 12,5% dos professores e funcionários já teriam sofrido algum tipo de ofensa moral ou intimidação, de acordo com a pesquisa da OCDE. São situações como a que viveu recentemente o professor Tiago Conceição numa escola municipal de Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro. As imagens impressionaram o país inteiro e evidenciaram que é preciso construir uma cultura de paz nas nossas escolas. Sobre isso eu converso agora com o professor Tiago Conceição, o psicopedagogo e consultor educacional Júlio Furtado e a professora de ciências Luziana de Aquino da Silva. Muito obrigado pela participação dos três aqui no Conexão. Professor Tiago, as imagens, como eu disse, impressionaram o país. Elas dão conta assim, de uma total falta de respeito dentro da sala de aula pela figura do professor, pelo ambiente escolar. Foi a primeira vez que isso aconteceu? Não foi a primeira vez, já havia acontecendo, mas de forma não tão daquele jeito que ocorreu no último dia 18, mas já havia constante agressão, mas sim agressão verbal. Nunca tinha acontecido agressão física, mas eram muitos insultos e falta de respeito deles para comigo e entre eles. Quer dizer, aquele era um dia normal, você estava aplicando uma prova ali na sala e aí as brincadeiras, né? Se é que a gente pode chamar aquilo de brincadeira, começaram daquela maneira e em que momento você percebeu que parecia que a coisa estava fugindo ao controle ali? Então, como o senhor falou, era uma aplicação de uma prova e eu conversei com eles, porque todas as minhas aulas eu começo com um diálogo. Eu faço uma introdução, pergunto como que eles estão, como foi o dia, como foi a noite e depois eu inicio a minha aula. Eu apliquei aquela atividade para aqueles alunos, né, com o objetivo, né, que alguns tinham faltado uma das atividades, eu falei, então vou dar uma atividade para suprir a nota. Mas só que alguns alunos se recusaram a fazer. E começou aquela situação muito difícil, aquele episódio de terror que até eu não entendo o que aconteceu naquele dia, porque eu nunca tinha passado, já tinha sido desrespeitado, mas o professor sempre tenta transformar a situação, desconstruir determinadas atitudes e eu me vi em uma situação que eu nunca tinha vivido nesses 10 anos de magistério. Júlio, aquele vídeo ele resume um pouco do que a gente tem visto aí ao longo dos anos, dos últimos anos especialmente. São ameaças, bullying, ofensa, injúria racial. Acontece todo tipo de agressão dentro da sala de aula, né? Infelizmente, em algumas salas de aula, a gente percebe que essa reprodução dessa violência ela é bastante frequente. Eu acho que a gente precisa, num primeiro momento, tentar focar bastante de que violência que a gente está falando, né? Ou seja, porque existem basicamente três tipos de violência que não podem deixar de ser analisadas para que a gente não incorra no engano, né, de estar tentando fazer uma abordagem em função de outras causas. Mas, por exemplo, existe a violência social que invade a escola, né, ou seja, quando a bala pega num aluno no pátio, quando um arrastão acontece dentro da escola, quando um bandido vai se esconder dentro da escola, que a gente tem visto por aí, né, ou seja, ela está invadindo a escola. Existe a segunda violência escolar, que é o reflexo da violência da sociedade dentro da escola. Estamos vivendo uma sociedade com intolerância, uma sociedade onde está todo mundo querendo, né, resolver a coisa na base do tapa, etc. e tal. Então, não é diferente dentro da escola, ou seja, os alunos estão querendo resolver na base do tapa, ou seja, está todo mundo se inflamando com muita facilidade. E um terceiro tipo de violência, que é uma violência intrínseca da escola, né, que é uma violência que eu diria que é gerada dentro da própria escola e que a escola precisa entender que ela também é real. Né? Ou seja, por exemplo, no caso do professor Tiago, eu imagino que esse estado de coisas não tenha começado numa semana nem de uma hora para outra. Ou seja, há quanto tempo o comportamento dos alunos de algumas turmas, não somente das suas, já estava sinalizando, né, para uma possibilidade de ocorrência disso. Pois é, né? A Luziana deu aula lá, né?
Eu dei aula há um tempo atrás e percebe também que um o tempo processo atrás, vinha se complicando. Mesmo no CIEP, já havia essa questão da indisciplina dos alunos, que eu ainda não acho que não era uma violência assim como foi a que aconteceu com o Tiago, mas já existia uma indisciplina, uma falta de controle em termos de sala de aula, dos alunos estarem lá dentro de sala, participarem das atividades. A gente já tinha isso há uns 9 anos atrás, nesse mesmo CIEP. Agora, na sua avaliação, por que isso tem acontecido? Por que as coisas têm se desenrolado de uma maneira tão dramática como essa que a gente viu? Eu acho que são vários fatores, né? E aí posso falar apenas pela minha experiência. Eu acho que a quantidade de alunos que a gente tem dentro de sala de aula, eu acho que a forma como a gente tem usado, né, a educação para integrar esses alunos. Então, eu acho que a sala de aula tem se tornado um espaço que não é mais interessante para eles. Então, eles procuram outras atividades, às vezes dentro de sala, para poder ficar mais prazeroso o espaço da sala de aula. E eu acho que até a violência que talvez muitos alunos convivam fora da escola e acabam trazendo para a escola também. Reproduzindo essa violência dentro do espaço escolar. Isso, dentro do espaço da escola. Eu acho que isso tudo contribui. A gente viu agora há pouco um trecho desse vídeo que impressionou o país, em que o professor Tiago está tentando dar aula e um aluno, não um aluno, mais de um aluno, começa a ter esse comportamento inadequado dentro da sala de aula. Mas à medida que a gente foi pesquisando para fazer o programa, a gente viu que esse é um quadro que tem realmente se desenvolvido ao longo do tempo. A gente está vendo agora o vídeo, a imagem que ele joga esse objeto em direção ao quadro, poderia certamente ter te acertado, né, Tiago? Sim, mas o objetivo era me acertar. Porque ele arremessou 2 vezes. E nós entendemos que não era o quadro que ele queria acertar, e sim a mim. Da mesma forma como um aluno derruba uma cadeira. Muitas das vezes ele não é simplesmente o objeto, é alguma forma de até mesmo ferir o profissional. E uma das coisas que eu sempre falo, converso com eles dessa forma, de que todos nós professores, nós dedicamos os nossos finais de semana preparando aula porque nós acreditamos. Nós acreditamos neles, nós acreditamos que a educação ela consegue transformar um aluno, independente do contexto que ele esteja vivendo. Você disse que a intenção era te acertar. Felizmente você não foi atingido, mas isso não diminuiu a agressão que aconteceu ali. A gente também tem outras notícias que a gente foi colhendo na internet que mostram situações em que os professores de fato foram agredidos. Aí uma manchete do G1 dizendo que o Brasil é o número 1 no ranking de violência contra professores. Cito o exemplo de uma professora de Santa Catarina que foi agredida efetivamente. A gente tem outros casos, esse caso aconteceu em agosto do ano passado. A gente tem outro caso também em São Paulo, de um professor que levou um soco de um aluno, outro caso também absurdo. Se a gente segue a nossa pesquisa, a gente vai encontrar outras situações também. Aí uma outra professora agredida dentro de sala de aula. Você não sofreu essa violência física ali naquela situação, mas houve uma ofensa também a você ali, né? Eu sofri a física porque a pochete que quase pegou em mim, eu fui empurrado. Tem a parte do vídeo que mostra eu sendo empurrado. Bom, então por fazendo uma correção, alunos. Você chegou a ser de fato agredido. Eu acho que a gente não pode esquecer que o professor, em todos esses casos que você aponta como violência extrema na escola, o professor acaba sendo, e eu pude acompanhar pelo menos os que ganharam maior destaque na mídia, ele acaba sendo um solitário lutador para que as coisas aconteçam dentro da escola. Eu acho que nessa situação específica do professor Tiago, em várias escolas, em várias situações, a gente observa que não há uma estrutura de apoio escolar para que o trabalho evite que essas questões cheguem a esse ponto. Então, em todas essas situações, a gente observa, com raríssimas exceções, que existiam algumas evidências e o professor ele estava sendo aquele herói solitário. Deixa eu ver o que eu posso fazer nas minhas aulas, deixa eu ver por quê. Porque o apoio estrutural que a escola precisa oferecer, ela infelizmente não estava oferecendo. Há muito tempo que um profissional chamado orientador educacional sumiu de dentro das escolas. Raríssimos são os sistemas de ensino que mantêm, eu não estou dizendo que o orientador educacional salvaria todas as situações, não. Mas numa situação como essa, qual seria a abordagem dele? Com certeza, não. A abordagem dele, talvez, uma vez que a situação aconteceu, seria, de alguma certa forma, dar tratamento à situação. Mas ele já teria agido muito antes disso acontecer.
né? Ou seja, tentando entender que tipo de coisa vinha acontecendo ali potencialmente junto aos alunos, o que vinha acontecendo de possibilidade de integração, de brigas entre gangues dentro da escola, de contato com esses pais, com essas famílias. Porque o que a gente observa é que a violência na escola, ela chega a essas vias de fato e ela, na maioria dos casos, está acompanhada de um abandono do professor. Eu acho que o professor acaba, nesse sentido, solitário dentro da escola. O próprio professor Tiago narra que pediu ajuda à estrutura de apoio da escola. Pois é, professor, como é que a situação chegou a esse ponto? Você chegou a pedir ajuda para a escola? Teve outras situações em que essas ofensas aconteceram? Meio que cada um por si. A gente pede ajuda, a gente solicita, mas às vezes a ajuda não vem de acordo com deveria ser, conforme o doutor acabou de falar, que se a escola mesmo tivesse até mesmo uma proposta pedagógica, né, eu acho que não chegaria a esse ponto, porque aquela situação não começou não foi somente no dia 18. Exatamente. Já vinha acontecendo. E também a gente não adianta, igual eu vi a escola falar, que colocar a culpa são alunos que vieram de uma outra escola. Chegou ali, nós temos que resolver. Disciplina é currículo, né? A escola precisa discutir e planejar a disciplina, a escola precisa trabalhar o conflito, né? Mas para isso tem que ter essa integração mesmo. Eu acho que assim, esses pequenos casos, eles vão sendo minimizados. A escola não dá conta, porque não tem um profissional para poder dar conta dessa questão. O professor. Então vai olhar a questão da gestão e esquece dessa relação do aluno com o professor. E aí esses casos pequenos que acontecem vão sendo deixados até que aconteça uma coisa maior para poder chamar a atenção das pessoas sobre isso. E depois de uma situação como essa, vocês sentem medo de voltar à sala de aula? Eu acho que o Tiago é o melhor para responder. Eu tenho medo. Depois do último dia 18, eu só voltei um dia para só fazer o boletim, porque eu fui ameaçado o tempo todo. O aluno gritava que ia me matar o tempo todo e outras ameaças que eu ouvia ali. Então eu não consigo voltar à cidade. Eu tive que abandonar. Você pretende abandonar a carreira? Não, abandonar a carreira nunca. Porque eu acredito na educação. Acredito na educação que transforma o ser humano. E eu tenho sonhos. Eu tenho meta, vou passar um período distante da sala de aula, mas nesse período eu vou me preparar para fazer um mestrado, um doutorado, vou dar sequência aos estudos. Luzena, depois de ver uma situação como essa, isso preocupa? Eu acho que assim, todo começo de ano eu sempre me preocupo com o grupo de alunos que eu vou receber. Assim, agora, já quase no final do ano, eu não tenho mais essa preocupação, porque eu já estabeleci uma relação com os meus alunos que eu acho que até é uma relação positiva. Mas todo início de ano a gente sempre se preocupa com que alunos vêm para a escola, né? Então, assim, é sempre complicado você saber, mas eu não tenho medo de entrar na sala de aula, não. Eu acho que talvez isso seja um problema para mim, porque qualquer problema que eu tenha em relação a esses alunos, se ele não for resolvido no diálogo, assim, não sei como é que vai ser a minha reação, né? Estava pensando e conversando sobre isso até com o Tiago um pouco mais cedo, né? A gente tem uma relação com o aluno que a gente sempre passa pela nossa cabeça que o adulto da relação somos nós, né? Por mais que eles tenham 17 anos, eles são a criança da relação. Então, qualquer coisa que aconteça ali, se ele faz isso com o professor, é uma coisa. Se a gente faz isso com eles, né, a consequência é muito maior. E a gente é o adulto, a gente tem que ser o racional, a gente tem que sempre pensar 10 vezes, às vezes 1 milhão de vezes, para que essas coisas não aconteçam, e às vezes acontecem, né? A gente não tem como saber o que vai acontecer, o que passa na cabeça deles. A gente, obviamente, entrou em contato com a Prefeitura de Rio das Ostras, em virtude de tudo que a gente está tratando aqui, e em nota a Prefeitura disse que nega, na verdade, ter havido omissão no caso da Escola Mestre Marçal e afirma que está prestando todas as informações solicitadas pelo Ministério Público. Ainda segundo a nota, a Prefeitura informa que não há registro de outras ameaças, como a que sofreu o professor Tiago Conceição. A administração do município também ressalta que desenvolve ações como dança, música, esporte, leitura,
todas voltadas à prevenção da violência e à formação integral dos estudantes. A Prefeitura também afirma que está oferecendo assistência a todos os envolvidos. Esse aí é o posicionamento da Prefeitura de Rio das Ostras. A gente, claro, ouve sempre todos os lados, mas acho importante a gente estar fazendo essa reflexão de vocês que estão no front, né, nesse dia a dia da escola. Você queria complementar uma... Eu queria, assim, a gente tem casos de escolas, e não são poucas, que conseguem fazer um trabalho que, de certa forma, previnem muito a questão da violência escolar. E esse trabalho, ele envolve, a princípio, 3 pontos que são complexos e que, para acontecerem, precisa do envolvimento de todo mundo dentro da escola. Eu estou achando muito interessante essa análise que a gente faz, né? Quem é o adulto da relação, isso é muito legal mesmo. Porque, por exemplo, existem várias relações dentro de uma escola. A relação entre a direção, a liderança da escola e os professores, a relação entre os professores e o aluno, a relação entre a escola e as famílias. Então, em todas as relações, a gente precisa perguntar quem é o adulto dessa relação, não só na relação professor-aluno. Então, por exemplo, na relação que existe entre equipe gestora e professores, né, quem é o adulto dessa relação? Na relação entre escola e família, quem é o adulto dessa relação? Então, o que as escolas que estão, de certa forma, tendo sucesso na prevenção da violência escolar estão fazendo? Em primeiro lugar, elas estão, de certa forma, aproximando essas famílias da escola, o que, repito, não é fácil, mas existe um trabalho planejado de equipe, né, ou seja, que convida, as famílias que não vêm, elas são visitadas, elas são, né, ou seja, forçadas a estarem presentes na escola. O segundo ponto dessas escolas que estão conseguindo algum bom resultado com relação à violência escolar é a questão do envolvimento da comunidade na escola. Fazer da escola não uma instituição que pertence àquela comunidade, aos líderes comunitários, líderes religiosos, de forma que a comunidade sinta a escola como deles. E a mais importante, a meu ver, é a terceira, que é fazer da escola um espaço que o aluno se aproprie, que o aluno goste. E eu acho que aí entram essas questões que a gente está falando. Eu gosto da escola, eu quero estar na escola, eu cuido da escola, né? Ou seja, a escola vem de encontro a muitas coisas que me interessam. E isso é um trabalho que não adianta na aula de ciências ser feito pela professora, na aula de matemática não ser feito. Não, essa desintegração é que muitas vezes provoca o conflito dentro da escola. Então tem que ter um trabalho, eu diria, planejado, amarrado, e isso pressupõe liderança, isso pressupõe envolvimento. Eu queria também chamar para a nossa conversa um outro olhar para aprofundar essa análise que você está fazendo aqui. Eu queria conversar agora com a socióloga da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Miriam Abramovay. Miriam, você me ouve bem? Eu te escuto perfeito. Maravilha. Obrigado pela participação aqui no Conexão mais uma vez. E eu faço pergunta para você agora, Miriam. Como é que você avalia esses fenômenos que a gente tem visto por aí, dessas agressões cada vez mais frequentes dentro da sala de aula? Bom, primeiro, toda a solidariedade aos professores, ao professor Tiago e a todos os professores que sofreram todo tipo de agressão dentro das escolas, da sala de aula, nos recreios e pela escola em geral. Eu queria chamar a atenção aí para um ponto, que é o seguinte: a escola, ela também é violenta, ou seja, a escola ela tem uma violência que é a chamada violência institucional, onde o principal problema são as relações sociais. E não são só as relações sociais dos alunos com os professores, são as relações sociais também dos professores com os alunos, são as relações sociais entre os alunos, são as relações sociais com as famílias, são as relações sociais, enfim, entre os diferentes atores. Isso cria um clima escolar, que é um clima escolar que faz com que a escola não funcione. Quer dizer, esse está sendo um tema importantíssimo, que a OCDE vem trazendo, que todos pela educação vem trazendo, que nós, como pesquisadores, também estamos muito preocupados e trabalhando. Ou seja, uma escola que não tem um clima escolar onde as relações sociais funcionem, é uma escola que vai ter repetência, que vai ter evasão, que vai ter todos os níveis de vandalismo e de agressão e de violência. O que acontece, né? Nós tivemos uma experiência, e estamos tendo, durante esses últimos anos,
infelizmente ela ficou meio picotada, que é um programa de participação dos alunos e dos professores na escola, ou seja, que os alunos possam pensar, junto com os professores, porque a relação intergeracional é fundamental, de ter uma escola mais participativa. Porque em todos os trabalhos que nós fizemos, uma das grandes queixas, principalmente dos adolescentes e dos jovens, é a falta de poder participar dessa escola. Como falou o professor, que essa escola não é sentida como deles, como própria deles. Então, nós efetivamente temos uma proposta, tivemos uma experiência muito rica no Rio Grande do Sul, em outros lugares do Brasil, onde efetivamente tivemos muitas mudanças no cotidiano da escola e se pôde medir que é efetivo. Então, não adianta o achismo, não adianta nós acharmos que isso dá certo, que aquilo dá certo. Se precisa de pensar esse tema com seriedade. É um tema que leva, claro que a violência é terrível, mas leva também a repetência, evasão, e nós sabemos, quer dizer, Miriam, a falta de proteção. Sim. E me diga uma coisa, a gente está chegando no final do programa, eu não queria terminar antes de perguntar isso para você. Comparando com outros países, você acha que essa questão mesmo da violência dentro da sala de aula é um gargalo para o Brasil? A violência na escola é um problema globalizado, não é só do Brasil, não existe medidas, dizendo que no Brasil é mais, no Chile é menos, na França ou nos Estados Unidos. Está se trabalhando muito, eu acho que de uma forma complicada com o conceito de bullying, que ele um pouco cobre o que é violência, mas eu acho que, seja como for, é um problema para todos os países e é um problema que tem que ser levado de uma forma muito séria pelos estados, pelo governo federal e pelos municípios. Tá certo. Miriam, eu queria agradecer sua participação aqui no programa. Por favor, volte outras vezes para fazer essa análise aqui com a gente. Tá bom. Obrigado a vocês também. Obrigado, até mais. A Miriam levantou alguns pontos importantes que você vinha falando também dessa questão do aluno se sentir parte dessa escola, né? Isso é uma dificuldade hoje, você tratar isso, passar isso dentro da sala de aula? Porque na verdade eu tenho 1 hora e 40 minutos por semana para poder trabalhar isso com eles. Foi o que ele mesmo comentou, se todo mundo não faz isso, 1 hora e 40 minutos numa semana de aula, dentro de um universo inteiro de sala e fora de sala de aula, é muito pouco. Para poder pensar nesse aluno motivado a estar dentro de sala de aula. E eu acho complicado assim, pensar só um professor fazer esse tipo de mudança. Eu acho que, como a Miriam falou, a escola inteira tem que estar envolvida nesse processo, ele também comentou sobre isso. E na sua avaliação, qual é a maior dificuldade hoje, Júlio, para esse? Eu acho que a maior dificuldade hoje é que uma escola que o aluno goste é uma escola mobilizada. O ato de educar é um ato que precisa de uma entrega total. Ninguém é professor só com a cabeça, só com as mãos. Eu sou professor comigo inteiro, com corpo e alma. Hoje em dia, a educação está passando por um processo de desvalorização tão grande, de desmotivação tão grande, que esse profissional, para transformar essa escola, ele precisa estar num estado de motivação grande com aquilo que faz. Ou seja, eu só educo quando eu acredito de verdade, quando eu me dedico, quando eu me jogo de cabeça naquilo. Então, o que a gente observa hoje? Que o processo de desmotivação é o principal entrave, por isso que é a grande questão. A gente pode fazer a abordagem disso falando do macro, ou seja, a escola, a violência. Aí a solução está só nas mãos da solução da sociedade brasileira. O dia que o Brasil entrar nos trilhos do desenvolvimento, que acabar o desemprego, etc. e tal, que a violência for resolvida, a escola vai melhorar. Mas eu acho que o micro também não dá para acreditar. Professor, faça isso que não vai ter violência. Eu acho que tem que ficar no meio termo. É assim, o que dá para fazer mesmo com tudo que está aí? E a escola tem que entender isso. Eu acho que se eu pudesse deixar aqui uma única dica, seria: integrem-se, professores, unam-se, sentem juntos na escola, planejem essa disciplina, ou seja, dê voz a esse aluno, deixe ele falar um pouquinho, que aí vão vir muitas coisas interessantes que vão ajudar, mas tem que ter mobilização. Se um professor começar a fazer separadamente... A gente está chegando bem no final mesmo do programa, bem rapidinho, Tiago. A educação que você quer para o Brasil, qual que é?
A educação onde que tenham todos essa questão do coletivo, onde que os pais possam participar, onde os professores possam ter voz, onde que seja algo transformador, que o aluno, que a população abrace. Essa educação que eu quero, uma educação de qualidade. Tá certo. O recado está enviado. Agradeço a participação de todos aqui no Conexão e eu quero terminar esse programa com uma outra imagem. O último dia de trabalho do professor Luiz Antônio Jarcoves, em São Paulo. Ele foi marcado por essa homenagem linda que os alunos fizeram. A gente tem as imagens aí e é com esse carinho manifestado nas palmas que a gente encerra essa edição, esperando que o Brasil, os educadores do Brasil, os alunos, as famílias encontrem juntos um caminho de paz e de entendimento. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org e até a próxima.